Ronaldo Caiado é o mais novo filiado do PSD de Gilberto Kassab. Ele se junta ao Eduardo Leite e ao Ratinho Júnior, outros dois governadores presidenciáveis do partido. Esse imbróglio da direita embaralha o tabuleiro político para a disputa das eleições. Caciques do PSD, União Brasil, PP e republicanos já abandonaram o projeto Tarcísio Presidente, pelo menos por enquanto, e trabalham com um horizonte considerado irreversível de Flávio Bolsonaro na disputa do Planalto. Mas admitir esse cenário não significa aderir formalmente à candidatura do senador. Foi isso que impulsionou a articulação de outro nome na direita. Ronaldo Caiado, Eduardo Leite e Ratinho, por enquanto, são as opções de centro-direita. Pelo menos é isso que eles querem dizer. O objetivo é desidratar a candidatura de Flávio e chegar ao segundo turno. Essa pulverização dos candidatos de direita pode ajudar o candidato do PT, o presidente Lula. Mas os aliados do presidente ainda não calcularam qual vai ser o impacto real dessa reorganização. Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast de análise aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui toda semana, todos os dias da semana de segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje a minha conversa é com o professor de Relações Internacionais, cientista político e também pesquisador da USP, o Pedro Costa Júnior. Professor, seja muito bem-vindo, saudade de te receber aqui no Em Detalhes. Saudades também, Gabi. Satisfação revê-la. Um prazer, uma alegria estar aqui nessa casa tão querida. Uma alegria também te rever, professor, para a gente falar dessas movimentações, dessa bagunça que está na extrema-direita, e isso é crucial para poder entender também como o movimento progressista vai se acomodar nessas eleições ou vai também ter campo de disputa. Começando por falar de novidades que aconteceram nessa semana. O Gilberto Kassab dizendo que não tem possibilidade de uma união da direita em favor da candidatura do Flávio Bolsonaro, num primeiro momento, só que depois dizendo que apoiava a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Foi tanta coisa que é até bom a gente ir elencando assim no tempo histórico, né? Porque teve essas duas primeiras falas e depois, até publicamente, a união do partido dele dizendo que pode sim, num segundo turno, se unir em torno de um nome. O nome que eles vão se unir no entorno é o Flávio Bolsonaro, o candidato do Jair Bolsonaro. Agora, o que aconteceu é que o PSD vai ter uma candidatura própria em paralelo ao Flávio Bolsonaro. Ainda decidir qual dos governadores que vai ocupar essa segunda vaga da direita. A gente tem o Ronaldo Caiado, de Goiás, que agora deixou a União Brasil, o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e ainda o Ratinho Júnior, do Paraná. Eu fiz essa digressão toda porque eu acho que foram muitos acontecimentos para as pessoas entenderem em que momento desse espaço-tempo a gente está se localizando. E te pergunto se eles estão querendo dar um verniz de terceira via, o que mostra essa atitude do Kassab, essas mudanças de um posicionamento. Ele ainda está esperando ver se o Tarcísio vai concorrer mesmo. Ele pode apoiar o Flávio Bolsonaro, ele vai querer soltar a mão completamente do PT, porque ainda está no governo, querendo ou não, né? Perfeito, Gabi. Eu diria que mais do que uma digressão, foi uma brilhante contextualização, né, que você acabou de nos dar aí. O Gilberto Kassab é a figura mais hábil da direita na política do Brasil. Eu diria até depois do presidente Lula, que além de ser a maior liderança política do Brasil, é também a maior liderança hábil, estrategista do Brasil, enfim, toda a sua história, toda a sua bagagem, todo o seu lastro. Passava o que ele fez nessas últimas eleições, né, ao convidar Geraldo Alckmin para ser o seu vice. Eu diria que depois do presidente Lula, a figura mais articulada, mais estrategista,
e mais brilhante mesmo no seu campo, no caso, no campo da direita, é sem dúvida Gilberto Kassab. Eu não sei se você coleciona alguma coisa, Gabi, tem, né, colecionadores aqui que nos assistem, mas ele está colecionando presidenciáveis. São 3 presidenciáveis nesse momento. E, ao mesmo tempo, o Gilberto Kassab é secretário de governo do Tarcísio, que também é um presidenciável, tem perdido fôlego nos últimos tempos, mas a coisa ainda está aberta, eu diria, nós podemos entrar nisso mais adiante. E, ao mesmo tempo, o seu partido, o PSD, tem 3 ministérios no governo Lula. Tem o Ministério da Pesca, que é um ministério, digamos, menos relevante deles, mas tem nada menos e nada mais e nada menos que o Ministério da Agricultura, com fava. O Ministério da Agricultura num país que é o país do agronegócio, tá certo? É um ministério extremamente crucial. E mais do que isso, tem também com o Alexandre Silveira, o mineiro Alexandre Silveira, o Ministério de Minas e Energia, que é um ministério que toca um orçamento gigantesco e ultra estratégico também. É um ministério que foi da ex-presidente Dilma. A ex-presidente Dilma foi ministra da Minas e Energia, depois a Casa Civil, depois se tornou presidenciável e presidente, eleita e reeleita. Então são ministérios muito pesados. Então veja, ele tem um projeto pessoal, digamos, nacional, para o seu partido, o PSD. Ao mesmo tempo, ele tem um pé no governo de São Paulo, que pode ter um projeto também presidenciável, e um pé no governo federal. Então é uma figura que ele consegue, né, passar por todas essas contradições. E, ao mesmo tempo, nas últimas eleições municipais, foi o partido que mais cresceu no Brasil, que tomou prefeituras no Brasil todo, tomou prefeituras, fez prefeitos no Brasil todo, aumentou os vereadores, enfim, e que tem 13, 14 senadores na Casa do Senado e muitos deputados. Agora, ele vai ter que explicar algumas incongruências nessas candidaturas. Esse é um ponto decisivo que nós precisamos entrar. Então, o que é essa terceira via? Esse é um ponto muito importante. Ele Kassab, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo ontem, nessa semana, né? e dizendo o seguinte, exatamente como você definiu, Gabi. A definição foi a luva na mão, dando um verniz de terceira via para essa candidatura, dizendo, olha, tem uma candidatura de direita mais radical, ele usa essa palavra, que é a candidatura da família Bolsonaro. E tem a candidatura de esquerda, que é a candidatura do governo, que é a candidatura do presidente Lula. Nós vamos ser uma alternativa a essas duas, né? Quer dizer, ele quer se colocar como essa terceira via. Agora, isso é uma questão insofismável, porque Caiado é um candidato de terceira via, ele é um candidato de centro, ele é um candidato de centro-direita. Em alguns pontos, o Caiado é mais à direita que o próprio bolsonarismo. Exatamente. Os três são, né, professor, bolsonaristas raiz, assim, de carteirinha. Sempre se colocaram nesse lugar, né? Exatamente. O Caiado é um representante dessa direita antes do Bolsonaro surgir para a política. Dessa direita mais tosca, mais truculenta, dessa direita mais bárbara mesmo, da barbaridade. Ele é o símbolo disso, ele é um signo disso. Bom, imagina ter um presidente que chama Ratinho Júnior. Né? Você vai na ONU, vão apresentar agora o Ratinho para vocês. É um sujeito que vem também da coisa policial, enfim. Então, é difícil. Isso vai ser uma questão. Né? Ele quer conseguir se vender na prática como ele está tentando se vender na teoria. Porque não se trata de uma candidatura de centro, muito menos de centro-direita. É uma candidatura de direita, seja quem for. Será uma candidatura de direita. Esse é um ponto importante. Segunda incongruência que nós temos aí, né? O que essa candidatura vai oferecer? Qual que vai ser o discurso deles? Eles vão oferecer, como disse na entrevista para a Folha, o Kassab, diminuição do Estado. Esse é o projeto? É isso que ele está propondo lá. Reforma administrativa, diminuição do Estado. Bom, o que eles vão diminuir no Estado? Vão diminuir o Bolsa Família? Vão cortar a assistência social? Vão tirar orçamento do SUS? Vão fechar escolas, tirar orçamento da educação, como o Tarcísio está fazendo em São Paulo, fechando escolas, demitindo professores? Diminuir o Estado é isso. Outro ponto, né, que ele acusa nessa entrevista, ele diz, olha, a tributação aumentou. Mentira, a tributação não aumentou, a tributação aumentou para os mais ricos.
Houve uma reforma tributária onde a classe média e as classes mais baixas foram isentas ou minimamente pagam menos impostos agora, de 5 mil e na faixa de 7 mil. Foram isentas ou pagam menos impostos, até R$ 7.300, mais ou menos. Então, e quem não pagava impostos, o andar de cima, como diz muito bem o ministro Haddad, passou a pagar impostos. Então, não é que aumentaram os impostos. Houve não um aumento tributário, mas uma justiça tributária. Então, esse é outro ponto que eles vão ter que lidar. O que eles vão oferecer? Por exemplo, ele disse que uma das pautas principais, além da diminuição do Estado, da reforma administrativa, da questão tributária, vai ser a questão da corrupção. Que corrupção, cara pálida? A corrupção do Banco Master? A corrupção que envolve a Igreja Lagoinha, com Nicolas Ferreira, e com os influencers de direita? Então, que corrupção que ele vai atacar? Nós precisamos saber que corrupção é essa. Porque a corrupção do momento é a do Banco Master. Isso. No qual vários figuras da exponenciais à direita e o mercado financeiro estão atolados até o pescoço. Então, são incongruências que ele vai ter que resolver. E, por último, Gabi, desculpa me estender, ele não quer se associar ao bolsonarismo. Ele diz, olha, o candidato do Bolsonaro vai ser o Flávio, né? Vai ser alguém da família Bolsonaro, o Flávio, certamente, nessa leitura dele. Mas se ele for para o segundo turno, se um desses 3 candidatos forem para o segundo turno, o que eles vão ter que prometer para conseguir o apoio de Bolsonaro? Eles vão prometer anistia? Eles são a terceira via? Eles são moderados? Ou eles vão prometer anistia restrita? Eles vão soltar o Bolsonaro? Qual que vai ser o nível dessa negociação? Então há muitas incongruências, e ainda tem só mais uma que eu não posso deixar esquecer. O PSD, sequer o partido dele, vai conseguir uma união nacional dentro do partido para lançar essa candidatura. Exatamente. Lá na Bahia, o PSD estadual já disse que vai apoiar o presidente Lula. Em Minas Gerais, o senador e ministro de Minas e Energia está no governo Lula, que é o Alexandre Silveira. Então, há muitos problemas que ele sequer vai conseguir uma unidade nacional. Vai ter que solucionar tudo isso. Essa questão do apoio estadual, né, de liberar as suas bancadas, já no começo, ainda nem lançou a candidatura oficial, já falando de ter a bancada liberada estadual, porque não tem como não colocar o PT nessa jogada. Mas você citou, professor, agora, no final da sua fala, 2 pontos importantes que estão relacionados ao Congresso Nacional. Então, eu acho que a retomada do ano legislativo vai dar ainda mais o tom de como o Centrão vai se comportar eleitoralmente durante a campanha. Então, o Hugo Mota já até adiantou nessa semana a primeira reunião de líderes, mesmo antes da abertura do Congresso, da reabertura, a oposição no cangote dele para querer pautar a derrubada do veto do PL da dosimetria do presidente Lula, e eu acho isso um tiro no pé eleitoralmente, mas vamos ver como é que isso realmente vai acontecer ou não. E tem essa questão da instauração da CPMI do Banco Master e o Centrão, assim, não só com as mãos, mas os pés, todas as partes do corpo envolvidas nessa história. Então, acho que isso é um componente super importante que você colocou aqui. Ainda falando dessas candidaturas na direita, eu falei que o Caiado, ele saiu do União Brasil e saiu com a justificativa de que essa federação, que é a União Progressista, que envolve o PP, então, ligado ao senador Ciro Nogueira, seria contra a candidatura do Caiado. E ele vem dizendo, claro que em benefício próprio também, mas vem argumentando que não tem como enfrentar a máquina do governo com um candidato só, que é o candidato do Bolsonaro. Então ele diz, não tem como transferir voto 100%. A gente precisa de mais um candidato na direita. E só para dar mais um elemento nessa história, o Caiado, ele tem falado, e agora mais elementos da direita também, de repetir o que aconteceu no processo eleitoral do Chile. E aí eu quero contar com a sua especialidade também de relações internacionais para nos ajudar a entender se isso é viável ou não, se faz sentido o que ele está falando. Porque a eleição lá no Chile foi marcada por uma fragmentação no primeiro turno, reacomodação no segundo turno. O Boric também já estava muito fragilizado,
da esquerda, né? O candidato, aliás, não mais candidato, mas apoiando um nome para a esquerda, para sucedê-lo, e o que levou à vitória, no fim das contas, da extrema-direita com o Cast. Esse cálculo, melhor dizendo, que eles estão fazendo na direita aqui brasileira, de mais candidaturas na direita para ocupar nichos distintos do eleitorado, ampliar o espaço no campo da direita, faz sentido? E aí, no segundo turno, o que eles dizem é que eles vão se unir numa candidatura única contra o PT, contra o presidente Lula e contra o campo progressista, que seria o Flávio Bolsonaro. Aliás, o Flávio está apostando nisso. Só assim para dizer que está apoiando realmente essa união de mais um candidato no primeiro turno. Perfeito. Aí tem dois elementos aí importantes nessa colocação, Gabi. O primeiro deles é com relação a essa disputa que vai haver no primeiro turno entre esses candidatos da direita e da extrema-direita. Qual que é a questão, né? A questão é que eles vão ter que disputar entre eles para ver quem vai para o segundo turno contra o presidente Lula, se houver segundo turno. Eles vão ter que disputar entre eles. E essa disputa ela pode ser mais ou menos sanguinária, mais ou menos fratricida, digamos assim. Porque a disputa não vai ser contra o presidente Lula, vai ser contra o presidente Lula, mas, sobretudo, vai ser uma competição no campo deles, para ver quem vai competir com o presidente Lula no eventual segundo turno. Isso pode deixar marcas. Isso pode deixar cicatrizes. Vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu na Prefeitura de São Paulo. O que foi o elemento Pablo Marçal. Como Pablo Marçal tumultuou aquelas eleições e como ele agrediu o candidato de direita colocado, que foi o prefeito, Ricardo Nunes, e como aquilo gerou cicatrizes, gerou marcas, né, e gerou dificuldades em todo o processo eleitoral do Ricardo Nunes. Como aquilo embolou toda a eleição, como que foi difícil. Então, conforme foi esse embate no primeiro turno, essa disputa visceral para ver quem vai ser o candidato do segundo turno, quem vai ser o desafiante do presidente Lula, do governo estabelecido, aí, a candidato à reeleição, isso pode gerar cicatrizes muito fortes. Que, enfim, no segundo turno todo mundo vai se juntar, todo mundo vai dar as mãos, vão fazer um discurso de superação, mas as marcas vão ficar. E isso pode gerar, quer dizer, com certeza vai gerar conteúdo, inclusive para ser explorado pelo campo do governo Lula. Os ataques que vão ser feitos entre eles mesmos. Então, pode haver um desgaste que seria desnecessário caso fosse uma candidatura única. Esse é um ponto importante. Um outro ponto importante é como está tudo aberto ainda. Quer dizer, você pega os movimentos dentro da direita, da extrema-direita, algumas questões que não estão resolvidas, né? Por exemplo, se você pega setores do empresariado, do mercado financeiro, da Faria Lima, né? Eles ainda apostam no Tarcísio como candidato. Tarcísio perdeu o fôlego, mas eles ainda apostam no Tarcísio. Você pega, por exemplo, uma figura exponencial do campo evangélico, neopentecostal, como Silas Malafaia. Qual ele diz que é a chapa dele, a chapa dos sonhos dele? É Tarcísio e Michele Bolsonaro. Então, há articulações sendo feitas. Ao mesmo tempo, a situação do Tarcísio é delicada, porque se Tarcísio não tiver o apoio do ex-presidente Bolsonaro, ele corre o risco de virar um Dória, né? Ele não pode sair candidato contra o Flávio Bolsonaro. São questões que estão sendo colocadas. Aí nós voltamos à questão do Kassab, né? O Kassab, lançando um candidato, caso o Tarcísio seja um candidato à reeleição, ele vai estar no palanque do Tarcísio, ele vai estar, e se o Tarcísio apoiar o Flávio Bolsonaro, ele vai estar contra o Tarcísio apoiando o Flávio Bolsonaro, vai estar num outro palanque presidencial, ao mesmo tempo que o partido dele vai estar apoiando o presidente Lula na Bahia ou em outros estados. Então, são questões que ainda estão muito abertas, que eles estão se degladiando nesse momento. Eles não têm essa certeza. Uma coisa que chama atenção, Gabi, uma coisa que chama atenção é a candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Por que ele vai sair por Santa Catarina? Se Flávio é o candidato já, se isso está decidido, estaria muito mais garantido para Carlos ficar com a vaga de Flávio para senador. Quer dizer, Flávio realmente é o candidato definitivo? Isso está fechado? Então, são questões abertas. Quer dizer, eu estou levantando muito mais perguntas
do que respostas. Por que todo esse movimento de levar carros, todo o incômodo que há na extrema-direita em Santa Catarina, com os candidatos de Santa Catarina, com relação a esse deslocamento, se Flávio não vai ser candidato ao Senado? E se Flávio não for candidato ao Senado, não for candidato pelo Rio, sair para a presidência e perder, ele perde também a imunidade parlamentar. E nós sabemos que ele tem várias acusações nas costas, né, desde rachadinha até a fantástica fábrica de chocolates que ele tem. Então, são questões que estão abertas. Muito bom, professor. Até esse exemplo de Santa Catarina que você traz era um também que eu ia comentar aqui com você. Só para resumir aqui para as pessoas, o Carlos ocupou uma das 2 vagas que estão em disputa para o Senado em Santa Catarina. E aí obrigou o Centrão a decidir entre a Caroline Detoni, a Carol Detoni, que é do PL, e o Esperidião Amin, do PP, para a cadeira restante. Então, o plano agora, o que está acontecendo lá, é que o Centrão está se unindo contra o PL em Santa Catarina. Então, o MDB quer fechar com o PSD, e aí eles têm mais força para indicar uma das vagas do Senado, que nesse caso seria colocar o Esperidião Amin, do Progressistas, que acabou sendo excluído do palanque do atual governador. Então a história está mais ou menos assim. O Flávio Bolsonaro tem um outro aspecto que envolve o cenário internacional e essas articulações que a família Bolsonaro não quer deixar de fazer. Foi para Israel essa semana também, se reuniu com o Benjamin Netanyahu, atacou o presidente Lula, chamou de antissemita e tudo. E ele foi para lá junto com o Eduardo, que historicamente tem sido o grande articulador da extrema-direita internacional, tramando retaliação até contra o próprio país dele. A gente viu isso muito fortemente com o governo Trump. E eu te pergunto, quanto que está no cálculo do Flávio Bolsonaro um apoio externo até para eventualmente uma intervenção? O que eles estão calculando para esse cenário eleitoral? Porque eu até nem penso tanto no primeiro momento em algo territorial ou militar. Eu estou falando aqui até em questionar o nosso processo eleitoral, como já aconteceu com o Bolsonaro, mas imaginando uma aliança num primeiro momento com os Estados Unidos, mas à medida em que o governo Donald Trump tem se mostrado mais, vamos dizer assim, amistoso com o governo Lula, se isso está sendo procurado em outros países ou com outras alianças da extrema-direita mundial. Perfeito, Gabi. Essa questão é muito interessante porque a grande aposta da extrema-direita, a grande aposta da família Bolsonaro, e articulada, encabeçada pelo Eduardo Bolsonaro, era que Trump teria um peso decisivo, a partir do momento que ele foi eleito, para desgastar o governo Lula. E o que nós vimos acontecer foi exatamente o contrário. Exatamente o contrário de tudo que eles planejaram. E aí a extrema-direita toda caiu do cavalo, né? Desde o governador Tarcísio, com o seu bonezinho, Make America Great Again, até as tentativas de sanções, da imposição da lei Magnitsky, e como é que, através da articulação do Itamaraty, que é uma das maiores reputações diplomáticas do mundo, da assessoria especial de relações internacionais da presidência, liderada pelo ex-chanceler, o embaixador Celso Amorim, que é um dos diplomatas mais experientes do mundo também, e, óbvio, pela diplomacia presidencial do presidente Lula, que conseguiu reverter todo esse quadro de uma maneira muito habilidosa, de uma maneira política muito interessante, de uma maneira que só o presidente Lula conseguiria, diga-se de passagem. Nenhum outro líder internacional conseguiu fazer o que o presidente Lula fez. Isso está claro como o sol do meio-dia. E agora, isso não significa que as coisas estão encerradas por aí. Veja, houve uma ligação essa semana do presidente Lula com Trump de 50 minutos de ligação importante, em que o Trump convidou o presidente Lula para aquele Conselho da Paz que ele está montando, e o presidente Lula, dessa maneira muito hábil, né, com muita ginga, com muito swing, enfim, não disse que sim, nem disse que não, porque aqueles que disseram que não tiveram retaliações brutais, né, veja a França que disse que não, e o Trump ameaçou em tarifar 200% sobre produtos franceses, o vinho, o champanhe, ou o Canadá, que foi convidado e depois deu declarações contrárias e foi desconvidado já, antes mesmo de assumir.
Então, dizer não para o Trump, ir para o embate direto com o Trump é muito perigoso. Então, o presidente Lula, nessa ligação, sugeriu mudanças nesse Conselho da Paz, que o Trump, obviamente, nunca vai acatar, ele não ouve ninguém, não ouve o conselho de ninguém, muito menos, enfim, ele vai acatar uma direção de outros, não? Então, é uma maneira dele se desconvidando, né? Então, mas o mais importante dessa conversa é que ficou acertado que em março o presidente Lula vai para a Casa Branca, vai fazer uma visita oficial de Estado e vai ter aquele famigerado encontro na Sala Oval. E isso é uma questão delicada, porque, como a própria diplomacia brasileira tem dito nos bastidores, é preciso evitar uma arapuca, né? Porque Trump já mostrou isso diversas vezes ao longo aí desse seu segundo mandato, fez isso com Zelensky, fez isso com o presidente Ramaphosa, da África do Sul, humilhou líderes europeus também, da mesma maneira, e para que isso não se deteriore numa humilhação, para que isso não se deteriore numa coisa vexatória. Eles já se encontraram antes, né, o presidente Lula e o presidente Trump, eles já estabeleceram uma relação boa, respeitosa, mas essa, digamos, vai ser, e é uma aposta da extrema-direita, que no ano eleitoral, ou seja, março desse ano, perto das eleições, né, na grande onda das eleições, ali seja montada, a palavra é essa mesmo, né, é uma tocaia, né, uma arapuca, para que o presidente Lula possa escorregar dessa maneira. Eu, pessoalmente, acredito que não vai acontecer, espero que não aconteça, o presidente Lula é muito habilidoso, como eu disse aqui, toda a diplomacia que o auxilia, esperamos que isso não aconteça. E como a direita, a extrema-direita, e eu fecho aqui, só vem quebrando a cara em todas essas apostas com relação ao Trump, acho que eles vão quebrar a cara mais uma vez, Gabi. Professor, que importante ter você de volta aqui depois desse período de férias e contar com as suas análises. Existe um cansaço muitas vezes por parte do nosso público, a gente está falando de extrema-direita, eu vejo muitos comentários, a gente está falando de novo de Bolsonaro, do bolsonarismo, mas é importante entender o que está acontecendo. A gente deixar de falar da extrema-direita, claro que é cansativo para todos nós, mas não vai deixar ela de existir nas eleições, principalmente, até importante para o campo progressista entender e conseguir se organizar a partir disso, diante do que está acontecendo. Então, muito obrigada, um prazer contar com a sua análise aqui. Prazer é todo meu, Gabi, muito obrigado, um abraço a todos. Até a próxima. E eu quero convidar você que não conseguiu acompanhar o Mapa da Mina de 2026, o evento que a gente tem todo início de ano com todas as previsões que o Eduardo Moreira prepara para te contar análises, previsões de dólar, juros, as principais bolsas do mundo, para você saber exatamente qual é o melhor caminho para você investir, e ele tem acertado as previsões nos últimos anos, com também todo o apoio da nossa querida Débora Maganha. Então, você pode ter acesso ao nosso replay. A gente teve recorde aqui de inscrições, mas você pode acessar em detalhesicl.com.br para garantir a sua vaga e reassistir, para você que já assistiu, ou então assistir pela primeira vez o replay do Mapa da Mina de 2026. Vale muito a pena para você ficar bem informado nesse começo de ano, saber o que esperar para os rumos da economia em 2026. É um ano eleitoral, então tudo isso você fica sabendo aqui no Mapa da Mina, no nosso evento anual. Vale muito a pena acompanhar. Agora a gente continua aqui na nossa programação no YouTube com o Mercado Investimentos. Depois tem o Rolê ICL e você pode assistir o Em Detalhes, acompanhar, ouvir em qualquer momento do seu dia, também nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Na segunda a gente está de volta. Até lá! Uau, que evento foi o Mapa da Mina, dezenas de milhares de pessoas aprendendo de uma maneira super simples, super fácil o que está acontecendo nos mercados, o que está acontecendo na economia do Brasil e do mundo e aprendendo também como elas podem navegar, seja com seus investimentos ou com seus negócios, nesses momentos de incerteza, nesses momentos de turbulência. Foi maravilhoso e os comentários não param de chegar. Era um evento que não teria replay, mas muita gente está pedindo para assistir de novo, para fazer mais anotações, né? E também para chamar amigos e amigas para assistir. Se você quer aproveitar essa chance, a gente liberou o replay do Mapa da Mina por um período bem curto, mas dá para assistir ainda. Assiste o replay
e tenha uma caminhada muito mais segura nesse mundo das finanças e dos investimentos. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.